Boa noite, obrigada a presença de todas, né? De todos também. Eu pedi para que fizesse essa palestra, para que talvez eu tenha falhado na explicação ou foi muito rápido e ninguém captou o que é a minha profissão. Então, esse dia em especial é para poder explicar um pouquinho mais sobre a quiropraxia, né? Então, eu vou me apresentar. Pode ir. Sou Janice Cavalcante, quiropraxista, graduada desde 2005 pela Universidade Anhembi Morumbi e atuo na clínica JHS. Todas são sempre bem-vindas na nossa clínica. Bom, vou falar sobre quiropraxia. Quem não sabe o que é quiropraxia, então vou explicar. Pode. É uma profissão que lida com prevenção e tratamento da coluna vertebral, né? Acho que a gente, quando está na escola, ninguém ensina a importância da nossa coluna vertebral. Então, daí nasceu uma profissão que uma pessoa percebeu que a coluna vertebral era muito importante. Quiropraxia, quiro, mãos, praxia, práticas. Vem do grego, queiros, mãos, prax, prática. Uma prática diferente, que ela vem atividade transformadora consciente e intencionalmente realizada. Essa é a prática da quiropraxia, porque ela é uma prática intencionada com as mãos, tá? Então, vamos lá. Esse é o David Palmer, o fundador da profissão de quiropraxia. Em 1895 foi onde ele fundou a Faculdade de Quiropraxia, que foi nos Estados Unidos, a primeira faculdade em 1897. E, em 2000, no Brasil, chegou, só quase 100 anos, mais de 100 anos depois, chegou a universidade no Brasil, que só são apenas duas em quiropraxia, bacharel em quiropraxia, que é a Universidade Anhembi Morumbi, a qual eu fui formada, e a Fevale, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Então, a nossa faculdade, praticamos 5 anos, aí estudamos 5 anos, são estudos, além de teóricos, muita neurologia. Nós temos a parte prática, onde todo mundo treina nos amigos. Quem tem problema de coluna ou não tem, vai descobrir ali na faculdade. O que tem a ver a quiropraxia com a saúde? Aí eu tinha iniciado um pouquinho antes da importância da coluna vertebral. Quem é que pensa para que serve a coluna vertebral? Acho que ninguém pensa, né? Para que serve. Então, o nosso sistema neurológico está tudo por dentro da nossa coluna vertebral. Nosso cérebro está dentro da nossa caixa craniana e o sistema neurológico passa todo pela coluna vertebral. Então, está lá. Nosso corpo consiste de 75 trilhões de células. O nosso sistema nervoso central é quem controla cada uma dessas células. O nosso cérebro, através do sistema neurológico, que são os nervos que saem da coluna vertebral, está aqui a coluna vertebral, com todos os seus pares de nervos. Quando o cérebro joga um impulso para o corpo, esse impulso ele tem que ir e voltar. Para onde? Para os músculos e para os nossos órgãos. Então, imagina assim, se eu estou com vontade de fazer xixi, quem é que disse que eu estou com vontade de fazer xixi? O cérebro. Se eu estou com fome, como é que a gente sabe que o estômago está pedindo comida? Sistema neurológico avisando para o cérebro. Mas, se eu não for fazer xixi, o que vai acontecer? O sistema neurológico ele vai ficar incomodado. Se a gente não faz cocô, que falam assim, está tudo enfesado, quem é que fica enfesado? Quem é que fica interrompido? Sistema nervoso. A pessoa fala assim, essa daí está enfesada. Por quê? Sistema neurológico sendo avisado, toda hora incomodando, porque o intestino está falando, eu preciso evacuar, e a pessoa ela não consegue evacuar.
né? Então, o sistema neurológico ele é todo protegido pela coluna vertebral. E o que tem a ver aí? Foi onde todo mundo esqueceu que o sistema neurológico acaba não tendo nenhuma importância, né? Então, está lá. Os nervos, o nosso sistema autônomo. Você não precisa cuidar para lembrar que está com fome. Não precisa lembrar que está na hora de fazer xixi. Não precisa lembrar que o coração precisa bater mais rápido numa certa emoção. Não precisa lembrar do ciclo menstrual. Tudo isso é o nosso sistema autônomo que cuida. E aí, a importância da quiropraxia. Quando a gente tem um desalinhamento, nós vamos ter a nossa interferência neurológica. Se é um par de nervos, se ele tiver um pouquinho desalinhado, fora do eixo ou sem movimento, você está interferindo o sistema neurológico, que nós quiropraxistas chamamos de complexo de subluxação. Quando uma ou mais vértebras saem da sua posição normal, os movimentos dos ossos e articulações da coluna podem interferir com a transmissão dos impulsos neurológicos, pinçando ou irritando esses nervos que reduzem ou distorcem essas informações, atrapalhando a comunicação entre o cérebro e as diversas partes do corpo, resultando em um mau funcionamento dessas células. Então, muita gente chega no consultório, não se queixa de problema de dor de cabeça, não se queixa de problema de estômago, zumbido de ouvido, e só a gente escuta, eu tenho dor nas costas. Mas, para que eu estou aqui hoje? Para dizer que não é só dor nas costas que a quiropraxia trata. O nosso objetivo é tratar a saúde como um todo, o sistema neurológico. Por quê? Quando a gente se corta, quem é que restaura o nosso corte? O remédio? Não. Se fosse o remédio, a gente pegava um cadáver, cortava ele, depois passava remédio e ele ia ficar todo embrulhado de novo. Não é o remédio, é o nosso sistema neurológico. Porém, se tiver alguma coisa errada, aí, no sistema neurológico, o nosso corpo ele não funciona, né? No caso, não necessariamente um corte, e sim o sistema que cuida dos órgãos, das vísceras e dos músculos. Então, está aqui. Essa é a nossa coluna vertebral. Todo mundo imagina também, a maior parte das pessoas que não estudaram a coluna vertebral imagina que ela é só reta. E ela não. Ela precisa de ter as curvas, por causa das curvas, ela consegue amortecer o peso do nosso corpo. Porque nós fomos evoluir, ficar de pé, aí criou as curvas aí. São 24 articulações que dão mobilidade para minimizar as interferências. Os músculos, quando existe a interferência, o desalinhamento, o que acontece? O nervo ele recebe uma informação e fala para o músculo, contrai, contrai. E não é o cérebro que está contraído, né? Então, quando a gente fica sentada errada, ou fica muito tempo no computador, a primeira coisa que a gente faz é tentar se espreguiçar. Por quê? Porque a postura fez com que interferisse no sistema neurológico, os impulsos neurológicos que saíam do cérebro, iam e voltavam, tinham dificuldade de passar livremente, porque a gente estava com uma postura, né? Então, quais são as causas de dor ou interferência na nossa coluna vertebral? Alguém quer ajudar? Quem mais? Então, vamos lá. Então, são um dos fatores físico, né? Quem são os fatores físicos? Quedas, batidas de carro, má postura, mais uma vez, má postura. Esse, o físico, né? São alguns exemplos. Químico, vamos lá. Cigarro, remédios, relaxantes musculares, bebidas alcoólicas, Coca-Cola. Não só refrigerantes,
e outras coisas, mas ele entra como químico, né? O químico ele entra de uma forma bem agressiva para a nossa coluna vertebral. O que mais? Pronto. Estresse, né? Nosso psicológico aí faz também a alteração do nosso sistema nervoso. Todos esses fatores, só esses 3 fatores, físico, químico e psicológico, faz com que o nosso corpo fique todo desmontado, né? Bom, como que o quiropraxista trabalha? Ele pode explicar o que está acontecendo com a saúde da sua coluna, orientar de uma melhor forma para manter a coluna saudável. É nisso que o quiropraxista ele atua, né? Cada um, o dentista cuida dos dentes, o quiropraxista cuida da coluna vertebral. Tratamento, né? Acredito que todos tenham passado pela anamnese, avaliação muscular e articular, e o principal do quiropraxista são os ajustamentos, né? Esse que torna o quiropraxista diferenciado, ou qual é a especialidade do quiropraxista, trabalhar com ajustes e a orientação. Então, está aí, para quem não conhece os ajustamentos, esse é um dos exemplos das manobras do quiropraxista. O que esperar da quiropraxia? Né? Manter o sistema nervoso livre das interferências. Se a coluna estiver em movimento e estiver alinhada, né, ela não vai interferir no sistema neurológico. Diminuição de dores, que é o que todo mundo procura. Aumento da amplitude articular, agachar, levantar, movimentar, né? Prevenir lesões, melhorar o empenho físico, ter qualidade de vida. Qual a idade para iniciar um tratamento com quiropraxia? Um de cada vez. Vamos lá. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, nos Estados Unidos é muito comum, na pediatria, ter quiropraxista. Assim que o bebê nasce, muitos já passam pelo primeiro atendimento de quiropraxia. Então, um conselho, ou uma dica: deixe de sobreviver e passe a viver. Quiropraxista não pode ver esqueleto, né? E obrigada, eu espero que eu tenha ajudado ou mudado um pouquinho mais, ou encaixado um pouquinho mais de informação, que quiropraxia, a gente não precisa ter motivos para procurar um quiropraxista. Quanto mais ajustes, melhor, não precisa ter dor para ir a um quiropraxista. Quanto sempre a coluna sem interferência, melhor o seu sistema neurológico ele pode atuar, né? Então, se vocês esperam por alta, não vai ter alta, eu não dou alta, né? Então, sempre vocês são bem-vindas dentro da nossa clínica, né? A gente sabe que todo mundo precisa de ajuste, né, Roseli? Então, espero que passem também adiante a informação da coluna vertebral e entendam que a coluna vertebral precisa de movimento. Sem movimento, fica como aquele esqueleto, mas quando recebe um ajuste, ele consegue voltar à posição natural, né? Deixa o sistema neurológico dele livre. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, tá, para o pessoal de Goiânia só. Então, já viu, né? Coca-Cola, não, né? Não deve tomar Coca-Cola, mas muita gente me pergunta, mas Coca-Cola faz mal à coluna? Né? Eu digo que o problema da Coca-Cola só é
o açúcar só, e o restante que ela carrega junto com o açúcar. Quando a gente toma Coca-Cola, o nosso corpo ele tem 36 graus. Tomamos Coca-Cola. Imagina você não tomar Coca-Cola, mas derramar um copo de Coca-Cola por fora, no corpo. Como é que você vai ficar? Toda melada. Lembra que você não precisa falar com o sistema neurológico para ele bater o coração, para ele respirar, para ele encher a bexiga, para ele filtrar o sangue. Você não precisa falar nada disso. Então, você não sente lá dentro. Então, a Coca-Cola, quando ela entra, né, todo o seu músculo, ligamentos, cartilagem, ele vai participar dessa Coca-Cola junto com as suas emoções de Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola lá dentro, ela carameliza. Ela vai ficar aquele melado todo, igual um caramelo. Quando você vai fazer movimento, como que fica? Né? Tudo grudado, tudo ruim, e a nossa cartilagem ela vai esfarelando. Só que leva muito tempo. Nossa coluna vertebral ela é muito forte, né? A cartilagem ela precisa de água, mas ela recebeu Coca-Cola. Quando você for tomar banho, ao invés de tomar banho de água, toma banho de Coca-Cola, para sentir a sensação do sistema neurológico todo melecado, a coluna vertebral toda melada, e depois ainda fica um pouquinho no sol para ver se carameliza um pouquinho mais. Então, é isso que a gente fala. O sistema neurológico ele não gosta de Coca-Cola, né? Apesar dele pedir, é o vilão ali da Coca-Cola. O que é recomendado? São 3 segredinhos, né? Beber muita água, porque o disco intervertebral, que é o nosso amortecedor, é o que protege e absorve todo o impacto da nossa coluna. Ele precisa de água. 70% do disco intervertebral é água. Outra coisa, movimento. Todo mundo precisa movimentar. Passamos muito tempo sentadas, né? Quando não é no escritório, é no sofá. Quando não é no sofá, é no carro. E quanto tempo que a gente faz movimento? Quase nada. Para comer sentado, né? Então, movimento é o outro segredo. Acordou, espreguiçou, bebeu água e movimentou, né? Qual é o terceiro? Muito importante. Quem é que aguenta ficar sem dormir? Então, um bom sono para o sistema neurológico. Precisamos de água, movimento e dormir. Esse é o segredo. Quando a gente não está dormindo bem, pode ter certeza que a coluna vertebral ela está interferindo em algo que desperta o sistema neurológico. Eu digo assim, o nosso cérebro ele é muito egoísta quando ele não é educado. Por quê? Quando você sente vontade de fazer xixi, aí a bexiga vai lá e pinica. Estou cheia. Aí o cérebro, ele pega o corpo, leva até o banheiro, faz xixi e volta para o computador. Aí ele começa a trabalhar de novo, né? Ele tem que fazer alguma coisa, esse cérebro. Aí vai o estômago. Eu falei, está com fome, daqui a pouco eu vou dar comida para o corpo. E aí ele vai na hora que ele não aguenta mais o estômago reclamando, ou começar a doer, né? Tudo bem. O que acontece? Quando ele chega em casa, o cérebro quer dormir. Ele não quer levar o corpo para passear. O corpo fez tudo o que ele pediu. Levou para o banheiro, levou para fazer comida. Aí o corpo ele começa a também fazer as pirracinhas com o cérebro. Ele fica com torcicolo. O que o cérebro faz? Eu não vou usar o músculo do pescoço. Ele vira o corpo inteiro, porque aí ele não vai reclamar, né? Quando vai se ver, a pessoa está toda entrevada para frente, sem virar pescoço, e aí acabou. Então, até que o corpo fala assim, vamos, levanta. Ele, vamos, levanta. E o corpo não quer levantar. Aí, toca o telefone lá da JHS, arruma um encaixe, pelo amor de Deus, que eu estou travada, né? Mas por quê? Porque o cérebro não cuidou de dormir, movimentar e hidratar, né? Então, o cérebro é o vilão até a ordem se inverter, onde o corpo não vai fazer mais que o cérebro pede, né? Aí ele acaba sabendo usar o telefone e ligar para a gente,
né? Então, as dicas dormir, beber água e movimentar, né? O restante é ajustes, né? Aí tudo fica bom, né? Eu acho que o nosso corpo ele reage muito bem, ele se adapta muito bem. Tudo que a gente dá ao corpo, até com Coca-Cola, ele sobrevive. Mas chega uma hora que ele fala, chega, não dá mais. Quando vai ver, diabetes lá em cima, cartilagens lá embaixo, totalmente desidratado o disco. E aí, muitas vezes, é difícil de reverter, né? Mas o corpo avisou. Ele vai avisando, 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 só que o cérebro, se ele não for educado, ele vai danificar o corpo humano. Tá? Mais alguma dúvida? Então, obrigada pela presença de todos.